Quando o paciente levanta da maca, eu dou um espelho, peço para ele olhar pelo celular dele, né, como ele está. No caso da estética facial, é mais visual mesmo. Então, o paciente ele precisa se olhar para ver a diferença do antes e do depois. E no paciente de ortognática, ele, além de ter um susto com a melhora do edema na face, ele fica muito feliz e muito impactado pelo fato dele voltar a abrir a boca para voltar a comer e falar. E nos pacientes de estética facial, eles ficam muito contentes também por causa do hematoma, porque realmente o hematoma ele dá uma boa clareada já numa primeira sessão. Só que eu peço para o paciente, né? Porque a terapêutica ela acontece na hora, o paciente ele consegue ver os resultados na hora e ele consegue sentir no corpo dele os benefícios, então ele fica super animado. Mas eu falo para o meu paciente, eu sei que você está animado, que você está feliz, mas espera, porque o que a gente acabou de fazer aqui dentro de sala, a terapêutica que eu utilizei com você, ela vai atuar ainda por uns dias, então demora ainda de uns 4 a 5 dias, mais ou menos, para eu conseguir o efeito total daquela sessão. Por isso que eu não trago o paciente para minha clínica com retorno em menos de uma semana, porque em uma semana ainda ele consegue ter um benefício muito grande daquela terapêutica que eu atuei dentro de sala. Apesar dele ficar impactado com o resultado já dentro de sala, eu falo, calma, você precisa esperar ainda alguns dias para que essa terapêutica que eu apliquei realmente tenha um efeito mais, terapeuticamente falando, atue, né, que tenha um processo fisiológico, aconteça de forma mais eficaz. Eu preciso de 4 a 7 dias, e eu considero muito importante também o acompanhamento do paciente dentro do pós-atendimento. Então, o paciente ele vem comigo, eu aplico a terapêutica e eu peço para o paciente me passar um feedback depois de 4 dias, uma semana. Até no máximo uma semana eu falo, olha, eu quero que você entre em contato comigo. No meu início, há muito tempo atrás, quando eu estava com menos tempo de carreira, eu tinha menos pacientes do que tenho hoje. Então, eu conseguia mandar mesmo, né, um e-mail, mandar na época era o SMS, não tinha o WhatsApp, não tinha essas coisas que tem hoje em dia. Perguntando para ele como que ele tinha ficado após o meu atendimento. E aí eles ficavam muito mais felizes, porque daí conseguiam perceber ainda mais do que já tinham percebido dentro de sala. E aí é por isso que não tem a necessidade desse atendimento ser longo. Não tem a necessidade de eu pedir para que meu paciente faça 10 sessões, 5 sessões de pós-cirúrgico, porque realmente ele já se sente bem, e aí eu avalio o paciente. Eu digo que cada paciente é um paciente, então eu avalio o todo do paciente e vejo a necessidade do meu paciente para ver se tem a necessidade de trazê-lo para uma segunda sessão, uma terceira sessão ou não, né? Muitos acabam ficando só com a primeira sessão mesmo, ficam bem satisfeitos e realmente isso, para mim, como uma profissional, é minha maior alegria são os feedbacks que eles me mandam, né? Me agradecendo, dizendo que agora voltaram a comer e que estão comendo e que estão falando. E uma coisa muito legal também é quando eu escuto que eles, agora eu consegui voltar para o trabalho, você acelerou muito o meu processo, então eu pude voltar a trabalhar antes da data que eu previa, não estava aguentando mais ficar em casa, então isso também é bem legal. Diversificado os relatos, né? Cada paciente, um paciente, dá um relato diferente, mas todos os pacientes acabam me dando um feedback mais ou menos igual, porque as queixas são as mesmas, né? Então, realmente, isso é muito bacana. E aí, essa terapêutica, eu acho muito importante também por causa do emocional do paciente. Porque o paciente que passou por uma cirurgia de estética facial,
ele está ansioso, né? Quero ver como o meu olho ficou, como o meu rosto ficou. Ele quer ver o resultado, né? Apesar de saber, porque eu sei que o médico explica para ele que ele vai precisar de um tempo para ver de fato o resultado da cirurgia. O paciente, ele quer ver logo o resultado de como ele vai ficar. E quando ele está inchado, fica muito difícil dele visualizar o resultado da cirurgia, né? Então, ali dentro de sala, quando a gente reduz o inchaço significativamente e o hematoma, ele começa a clarear muito rápido, o paciente fica super animado, né? Porque ele estava nessa expectativa, ele estava nessa ansiedade de querer ver como ele vai ficar. E quando ele realmente começa a se enxergar e começa a ver aquilo que ele estava buscando, ele acaba ficando muito contente. E no caso de pacientes que passaram pela ortognática ou pela extração de um dente do siso mais complicado, os pacientes, a alegria deles é muito grande nessa questão do inchaço e na abertura de boca para voltar a comer e falar. Qualquer paciente chega muito ansioso, não importa qual cirurgia ele fez, facial ou bucal, o paciente ele chega muito ansioso. Eu vejo essa vantagem de poder ajudar na questão emocional do paciente, porque eles saem já bem animadinhos. O olhar, né, do paciente, quando ele chega, ele tem um olhar, assim, eu costumo dizer, assim, que é um olhar meio de peixe morto, assim, né, ele tá bem caidinho, e realmente, no término da sessão, o paciente, ele volta com aquele olhar dele, com o brilho no olhar, com o ânimo no olhar, e aí, quando eu vejo aquilo, realmente, para mim, é impagável. Essa é uma das melhores recompensas que eu tenho dentro da minha profissão, quando eu vejo meu paciente bem. Eu gostaria de saber se você que atua na área da saúde, que já atende ou já atendeu um paciente de pós-cirúrgico de face ou boca, se alguma vez você já se sentiu frustrado, se você já ficou chateado porque você não conseguiu dar aquele resultado que você queria para o seu paciente. Eu pergunto porque um dia eu já me senti assim, por várias vezes, na verdade. E foi exatamente por essa frustração e por não conseguir ajudar muito meu paciente, porque eu sou bem obstinada a querer ajudar o meu paciente da melhor forma que eu consigo. E aí eu acabei buscando por muitas coisas que pudessem ajudar o paciente. E queria saber também um pouco de você, tanto que trabalha com estética facial, qual o resultado que você consegue dar no seu paciente, né? E para os pacientes que passaram pela cirurgia de ortognática ou a extração de um dente do siso muito complicado, o que você já conseguiu de dar de resultado para o seu paciente dentro desse pós-cirúrgico? Qual foi a sua vivência, né, no início de carreira e o que você consegue agora? Queria muito que você me mandasse uma mensagem no direct ou um comentário, um toque de abraço para você. E meu muito obrigada.